Coloque seu cinto, eu aprendi lá no ADD, e deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu quero ministrar hoje, queridos, sobre o valor do tempo. Há uma urgência tremenda nos nossos dias sobre este assunto. Precisamos aprender cada vez mais a administrar o nosso tempo. Nós vivemos dias de ativismo. Cada vez mais temos mais coisas a fazer. Cada vez mais a velocidade dos dados é maior. E aí a gente tem mais coisas a fazer. A quantidade do nosso pendrive já não dá mais para comportar tantas informações e é necessário cada vez mais de acumular mais dados. Nosso tempo não dá para tantas coisas que precisamos fazer. E muitas das vezes, no afã de fazer tudo, nós acabamos não fazendo nada. Eu não sei se você já viu pessoas dizerem isso, mas eu já vi pessoas de chegar para mim e dizer: pastor, eu tinha tanta coisa para resolver hoje, mas acabei não resolvendo tudo que eu tinha para resolver. Porque há uma iminência para nós como líderes e nos nossos dias de cada vez mais aprendermos a organizar o nosso tempo. Uma das verdades mais preciosas sobre administrar o tempo é entender que tempo é um dos maiores presentes que recebemos de Deus. Você recebeu tempo de presente de Deus para um propósito. Diga para o teu irmão: Deus te deu um presente para você usar este presente para um propósito. É como um pai que dá um brinquedo criativo para o seu filho. Ele está dando aquele brinquedo, mas ele está com um propósito de que a criança ela venha desenvolver habilidades por intermédio do uso daquele presente. Houve um propósito. O pai dá uma bicicleta para o filho, não é para enfeitar o quarto, não é para ficar na garagem, é com um propósito de ele se exercitar, de ele aprender a usar aquela bicicleta, de ele poder interagir com outras crianças. Houve um propósito por intermédio do presente que foi dado. O tempo é uma dádiva que Deus nos deu para que nós possamos usá-lo para um propósito. Até mesmo porque um dia todos nós diante de Deus vamos prestar conta desse tempo que Ele entregou a minha e a sua vida. Os talentos, queridos, cada um tem o seu. A Bíblia diz que um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Eu creio que um dia diante de Deus alguns vão questionar: Deus, mas aquilo que o Senhor pediu para mim, para o pastor era fácil, para o obreiro então era fácil, para o meu líder, mas para mim não era tão fácil. Porque talvez você julgue que o outro tenha mais talentos que você, mas o tempo não. As mesmas 24 horas que você tem, o seu irmão tem. As mesmos 7 dias de semana que você tem, o outro também tem. E por que uns têm uns resultados diferentes de outros? Deus nos deu livre-arbítrio de fazermos o que quisermos com o nosso tempo. Mas um dia nós iremos prestar conta desses talentos, desse tempo que Ele entregou nas nossas mãos. Assim como vamos prestar conta do talento, também vamos prestar conta do nosso tempo. O presente que Deus deu a você foi o tempo, mas o presente que você dá a Deus é aquilo que você faz com o tempo que Ele lhe deu. Diga para o teu irmão: Deus te deu o tempo de presente, mas você dá a Deus o que você faz com o seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com essa dádiva, com esse presente que Deus colocou diante das suas mãos? Como usar o nosso tempo, queridos, é sem dúvida aquilo que vai afetar a nossa existência. No final da nossa vida, aquilo que nós nos tornamos e aquilo que nós vamos nos tornar, com certeza é resultado de como usamos o nosso tempo. Eu vou repetir. Aquilo que você é hoje, aquilo que você vai se tornar amanhã, será consequência de como você utilizou o seu tempo. Se você pegar a biografia de uma pessoa,
você vai ver que o resultado daquilo que ela foi de como ela investiu o seu tempo. Precisamos ter sabedoria para administrar o tempo que Deus tem colocado diante das nossas mãos. Eu quero ler com você Salmo, capítulo 90, versículo 12. A Bíblia, ela fala muito sobre o tempo. Se você fizer uma pesquisa em qualquer Bíblia no seu celular e digitar lá na pesquisa tempo, você vai ver sistematicamente inúmeros versículos que falam de tempo. Mas no Salmo 90, Moisés, ele começa a narrar, ele começa a falar com relação ao tempo e atributos do tempo. Mas no versículo 12, ele faz um pedido a Deus. E ele declara isso: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira, para que alcancemos um coração sábio. Em outras palavras, ele estava pedindo ao Senhor e dizendo: Deus, eu preciso de tempo, mas mais do que tempo, eu preciso ter sabedoria para poder aproveitar este tempo. Domingo, quando eu estava aqui consagrando o filho de Jonas, eu estava dizendo: rapaz, Jonas chegou tão pequeno aqui para a igreja, agora eu estou consagrando o filho dele. Meu Deus, o tempo passa muito rápido. Nós vamos comemorar 11 anos do aniversário da igreja. Começamos outro dia. Outro dia um vizinho da igreja quase que discute comigo. Quando eu falei a ele que a gente ia fazer 11 anos, ele disse: não, essa igreja não tem mais do que 7 anos aqui. Ele testificou comigo que não tinha 11 anos, porque o tempo passa rápido demais. Moisés, ele tinha tantas coisas a fazer, mas ele, sabendo de que ele precisava ter sabedoria para administrar o seu tempo, ele busca isso de Deus. Esse texto nos mostra, irmãos, que é perigoso nós acordarmos um dia e perceber que nós jogamos fora um dom precioso que o Senhor colocou diante de nós. Porque tem algumas pessoas que são ateus, mas tem outras pessoas que são realmente atores. Ela joga o tempo fora, ela deixa o tempo passar, ela deixa o tempo correr. Não, isso eu vou começar segunda-feira. Não, vamos começar isso no próximo mês. Vamos resolver isso agora, passou o carnaval e para depois do João. E daqui a pouco o ano acabou e ele já está empurrando os projetos para o novo ano, porque ele deixa o tempo levar, ele deixa a vida levar. John Comiskey, que é um grande coach, um grande pesquisador e mestre na área de células, ele fez uma pesquisa em muitas igrejas do mundo. Ele fez mestrado e ele tem doutorado na área de células. Em uma dessas pesquisas, ele fala no livro dele que em várias igrejas de tamanhos diferentes, lugares diferentes do mundo, ele fez uma pergunta aos membros daquelas igrejas: o porquê do não estar envolvido no ID, o porquê de não estar discipulando pessoas, o porquê de não estar envolvido na grande comissão. E a resposta número 1, a resposta principal que todos deram foi: porque não tinha tempo. Agora, muitas das vezes, irmãos, parece ser algo contraditório, porque Deus nos dá 24 horas por dia. É Ele que nos dá o sopro da vida, Ele que nos dá o fôlego da vida. Outro dia, um precioso irmão em Cristo, jovem ainda, da idade do meu pai, chegou no culto, tinha tirado umas fotos do culto, teve pizza na cantina da igreja, lanchou com a família, foi para casa, sentou na cama e começou a passar no celular e a ver as fotos do culto. Começou a se sentir mal e faleceu. O tempo é algo de uma das coisas de mais valor que nós temos, porque tempo é igual à vida. Quanto tempo de vida a fulano ainda tem? Quantos anos ele viveu sobre a terra? Quando nós olhamos lá nas lápides, lá nos cemitérios, quando eu costumo estar muitas das vezes em cemitérios, e eu tenho o costume de olhar as lápides, e tem lá uma estrelinha com uma data, e tem uma frase curta, e tem uma cruzinha e outra data. E entre aquela estrelinha e aquela cruzinha, tem o tempo que aquela pessoa viveu, tem a sua vida. E às vezes eu fico calculando: fulano viveu 30 e poucos anos, meu Deus, morreu cedo.
esse aqui morreu criança, esse aqui teve 90 anos, viveu bem. Mas como será que aquela pessoa utilizou o seu tempo? Qual foi o legado que ela deixou? O que foi que ela construiu? Como ela investiu o tempo que deu? Como eu posso dizer e ser tão egoísta de dizer, Deus, eu não tive tempo de fazer isso nesse dia, se Ele me deu 24 horas durante o dia inteiro? A Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo e há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Quando eu, como Moisés, eu clamo ao Senhor e peço ajuda dos céus para saber administrar bem o meu tempo, eu serei bem sucedido e farei com que o nome do Senhor seja glorificado em tudo aquilo que eu fizer. É importante definir o que é prioridade. Diga, tempo é prioridade. Tanto o tempo como o dinheiro, queridos, é uma prioridade nas nossas vidas. E nós gastamos com aquilo que nos é prioridade. Eu vou gastar, se você der R$1.000 na mão de uma pessoa, se você receber R$1.000 de presente de alguém, olha, Edson está ligado aí, se você receber R$1.000 de alguém, você vai gastar com aquilo que você tem como prioridade. Se você der R$1.000 na mão de uma mulher, talvez ela gaste toda de sapato. Se você der R$1.000 na mão de outra pessoa, talvez ela gaste toda de comida, em lanchonete, no passeio, no lazer. Se você der R$1.000 para outra, por quê? Porque ele vai gastar com aquilo que lhe é prioridade. Se assim, da mesma maneira, queridos, o tempo nós vamos gastar com aquilo que nos é prioridade. Se você diz, olha, não tive tempo para fazer isso, você está mostrando claramente que aquilo não lhe é uma prioridade. Tempo, ele é igual ao dinheiro. Se você prioriza no tempo o videogame, você vai investir tempo com isso. Se você gasta o seu tempo muito com lazer, aquilo é a sua prioridade. Hoje nós vivemos, irmãos, dias onde a tecnologia tem roubado o tempo de muita gente. As redes sociais, muitas redes sociais, e muitas das vezes nós somos roubados de outras coisas que poderíamos fazer. Muitas das vezes não estamos pecando, mas estamos investindo muito do nosso tempo naquilo que poderíamos às vezes diminuir aquele tempo e investir uma parte daquele tempo em uma outra coisa. Eu estou mostrando que aquilo para mim é uma prioridade. Agora, quando eu sento para definir as minhas prioridades, no início do ano nós fizemos um projeto de vida, entregamos um manual, entregamos uma página, olha, coloca o seu projeto para 2016. Como você vai investir os 366, que esse ano é bissexto, dias de 2016? O que você vai fazer? Quais são os seus sonhos na área da família, na área financeira, no seu ministério, com os teus discípulos? O que você quer de Deus? Como você vai administrar o seu tempo para alcançar cada uma dessas coisas? E muitas das vezes nós sabemos o que queremos e colocamos no papel. Mas entre colocar no papel e colocar em prática, aí está a questão. Muitas pessoas, elas sabem o que querem, elas escrevem o que querem, elas determinam aquilo que desejam, mas aquilo que eu preciso fazer, um investimento de tempo. Minha esposa começou a estudar inglês em casa, e ela disse lá na primeira aula, tinha escrito, se você quer falar inglês, você tem que investir 1 hora por dia estudando inglês. O curso, eu achei fantástica essa introdução. Olha, para começar, se você quer começar, você tem que ter 1 hora do seu tempo para investir no curso. Se você não tiver, é perca de tempo. Então, nós muitas das vezes definimos o que queremos, os nossos alvos, os nossos sonhos,
A célula vai multiplicar tal data, aleluia. Vamos tocar foguete, a gente vai fazer uma festa, vai ter comunhão. Mas quanto tempo eu estou determinando, quanto tempo eu estou desenvolvendo, eu estou investindo no discipulado, no evangelismo, na integração, no acompanhamento, na preparação dos líderes, na comunhão, em todos os fatores de uma célula, para que então aconteça essa multiplicação. Assim como planejamos o nosso dinheiro, assim como fazemos um orçamento para o mês, eu sei, eu ganho este salário, então eu sei que com este salário eu só poderei gastar isso aqui é o aluguel, isso aqui o mercado não pode passar desse valor, esse valor é para combustível no carro, esse valor é separado aqui para fazer o lazer. Eu faço um orçamento. Da mesma maneira eu preciso saber fazer uma organização no meu tempo. E o nome disso é agenda. Diga para o teu irmão, não é pecado ter agenda. Hoje você no celular, você pode colocar um aplicativo, você pode colocar as suas atividades, você pode colocar um alarme para bipar, uma semana antes, 2 dias antes, 1 hora antes, aquilo vai lhe alertar. Você precisa se organizar, porque tudo que é importante para você, tudo que você vai ter tempo para aquilo, e você vai se organizar para aquilo acontecer. Se você mostra e diz que não tem tempo, você está deixando muito claro que aquilo para você ainda não é importante. Quantos estão comigo ainda? Digam aleluia. Aleluia. Se o seu irmão fizer qualquer movimento estranho, fizer qualquer menção de se levantar, você dá uma chave de braço santa nele, segura ele ali e deixa Deus falar com ele hoje em nome de Jesus. Amém? Olha para a cara de crente e diga, fica aí no teu lugar, não sai daí não. Deixa Deus falar com você. Amém? Precisamos, irmãos, fazer uma lista daquilo que é valioso. Muitas pessoas não estabelecem aquilo que são importantes na vida dela. Qualquer pessoa pode declarar, olha, eu quero trocar o meu carro, eu quero alcançar minha casa própria, eu quero multiplicar as minhas células, eu quero organizar a minha casa de modo de que eu possa ter o meu tempo com a minha família. Não é muito difícil nós sinalizarmos aquilo que queremos. Mas a questão é eu tirar aquilo do papel e trabalhar, investir tempo para que aqueles projetos que estão escritos se tornem uma realidade na minha vida. Qualquer pessoa que tenha conduzido sua vida sem conduzir parâmetros de valores, a tendência é jogar a sua vida fora. Sempre que eu conheço alguém, eu sempre quero escutar os sonhos dessa pessoa. Quais os seus projetos para curto prazo? Quais são os seus projetos para médio prazo, para longo prazo? O que você pensa disso? O que você faz com o seu tempo? Como é que você envolve naquele projeto? Como é que você se entrega nesse negócio? Quando a gente faz essa lista, se algo ou alguém realmente é importante para você, isso com certeza estará na sua vida. Olha para o seu irmão e diga assim para ele, se algo ou alguém é importante para você, isso estará na sua agenda. Então, é por isso que discipulado tem dia e hora marcada, porque está na agenda. É por isso que acompanhamento inicial tem tempo, porque tem que estar na agenda, é importante. Por isso que reunião da célula, por isso que o dia da célula não é, porque é importante. Por isso que a nossa família, a gente blinda um momento para estar com ela, porque é importante. Por isso que o nosso tempo com Deus é inegociável, porque é importante, tem que estar na agenda. Se algo ou alguém é importante para você, ela precisa estar na sua agenda. Se você diz, eu não tive tempo para fazer isso, logo você mostra que aquilo não está na sua agenda, logo aquilo não é importante para você. Hoje, Deus vai refazer a nossa escala de valores em nome de Jesus. E nós vamos poder declarar realmente aquilo que é importante. Se não estava sendo, vai passar a ser. E nós vamos alcançar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Muitas das vezes a pessoa diz, eu tinha tanta coisa para fazer hoje. E muitas das vezes não alcança, não consegue.
não faz, porque não soube alcançar em Deus, não soube se organizar, não soube parar um pouco para determinar o que é que eu tenho que fazer amanhã. Então eu vou ver aqui o que é prioridade, o que é segundo na prioridade, o que é que agora eu posso fazer para que tudo seja feito da maneira que tem que ser feito. Vamos ler 1 de João 3,18. Todos nós sabemos o que tem escrito lá em João 3, não, 1 de João 3,18. Todos acharam? Meus filhinhos, não amemos apenas de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós estávamos aqui mais cedo louvando ao Senhor com a canção, o meu respirar. O Senhor é o meu respirar, aleluia. Que louvor lindo. Alguns falam em línguas, outros choram. É maravilhoso aquele tempo. Mas muitas das vezes acaba aquele momento de louvor ali e a gente volta para as nossas práticas. O Senhor está dizendo em 1 de João 3,18 que a gente não pode amar apenas em palavras. Deus quer ver o seu amor em atitudes. A Bíblia diz que ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Amo, Pedro, ame. Então mostre que você ama, apacente as minhas ovelhas. O Senhor quer ver as nossas atitudes. Ele não quer ver apenas as nossas palavras. Ele não quer ver apenas, a Bíblia diz que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas é necessário que nós possamos investir tempo naquilo que temos declarado com os nossos lábios, nos cultos, nas reuniões, nos discipulados. O Senhor quer ver realmente em atitudes e em palavras aquilo que eu tenho falado com os meus lábios. Amém? A igreja é importante, a família é importante, os meus discípulos são muito importantes, mas eu demonstrarei isso muito mais do que em palavras, em atitudes. Como eu mostrarei em atitudes? Investindo tempo. Se eu invisto tempo na minha família, eu mostro que ela é importante para mim. Se eu invisto tempo na minha igreja local, eu mostro que ela é importante para mim. Se eu invisto tempo no meu tempo com Deus, eu mostro que Deus ele é importante para mim. Qual deve ser então a minha escala de valores? Qual deve ser então o meu investimento de tempo? Eu, como homem de Deus, como crente em Jesus, como discípulo, como discipulador, como líder de uma célula, como supervisor, como obreiro, como pastor, qual tem que ser então a minha escala de tempo? E como eu tenho que usar o meu tempo para que então o nome do Senhor seja glorificado? Em primeiro lugar, irmãos, indubitavelmente nós sabemos que na escala de valor de um cristão, após ele definir aquilo que ele precisa fazer durante um dia que Deus o dá, em primeiro lugar é o meu tempo com Deus. Diga para o teu irmão: seu tempo com Deus. Eu não quero chover no molhado, não quero falar daquilo que vocês já sabem, daquilo que vocês ensinam, mas nós sabemos, irmãos, que não seremos bem-sucedidos se nós realmente não blindarmos e dizer: olha, é eu e Deus agora. Às vezes nós estamos tão envolvidos na obra do Senhor, não é isso. Às vezes a gente confunde ministério com o reino de Deus com a obra de Deus, a obra de Deus com Deus. Todas essas coisas são escalas e valores diferentes, e eu vou falar um pouco sobre eles aqui nessa noite. Mas antes de qualquer coisa, muita gente tenta, se esforça, evangeliza, corre, prepara lanche, perfuma a casa, coloca arranjo, tem cadeira, faz tudo do melhor, se esforça e às vezes não encontra o resultado, porque não é o meu investimento na obra do Senhor, sem que antes eu esteja conectado com o Senhor da obra. O seu tempo com Deus vai fazer toda a diferença. Quando você brinda, meu irmão, você e Deus, quando você anota e diz: olha, não vai mexer. Ah, porque na minha casa pequena tem muita gente, todo dia tem oração aqui no templo. Vem para a igreja, vem orar. Se não tem um horário que se case, a gente vai preparar um horário para casar com o seu, para
você ter tempo de orar. Se na sua casa não pode, aqui vai poder. Mas se eu blindo esse tempo, eu e Deus. João capítulo 15, versículo 5 diz lá na parte B: porque sem mim nada podeis fazer. Não vai adiantar a gente se esforçar, ensaiar, preparar, correr, suar, e chega na hora, não flui. Não adianta ensaiar, aleluia, e dar passo, e sobe o lençol. Se não tiver o tempo com Deus, não vai funcionar. Não adianta se esforçar tanto para que o ministério aconteça, para que a célula aconteça, para que o evento aconteça, se antes você não se conectar com Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. No seu tempo tudo começa com você e Deus. Tem muita gente que muitas das vezes, irmãos, porque o meu trabalho, aí chega atrasado no culto, sai mais cedo porque tem que ir, porque no outro dia, e corre, e falta, e não pôde, porque isso, porque aquilo primeiro, e a gente sempre está mostrando que há outras coisas mais importantes. Eu não estou falando de um dia que você está na escala lá, de um dia pontual que aconteceu uma reunião em engarrafamento. Eu estou dizendo que notoriamente na sua agenda, no acompanhamento dos seus dias é visto que não está sendo priorizado aquilo que precisa ser priorizado. Nosso tempo com Deus, de orar, de ler, de deixar Deus falar conosco, depois abrir a Bíblia e dizer: Deus, fala comigo agora. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Minha esposa sabe, em casa lá, quando eu separo o tempo, geralmente eu oro muito cedo ou de madrugada, mas quando eu oro durante o dia, eu aviso, eu digo: olha, agora eu vou ficar aqui, a não ser que seja algo muito importante. Eu aviso aos meninos, eu aviso a minha esposa, eu corto só porta do quarto, eu preciso daquele tempo. Eu entro em crise: Deus, o que eu vou falar do culto? Senhor, eu vou ter reunião com os obreiros. Senhor, eu preciso, como é que vai ser? Sem mim, nada podereis fazer. Tudo começa com ele, de abrir a Bíblia e ler e deixar Deus falar. Conta a história que o pastor estava na igreja e chegou uma pessoa pedindo ajuda, dizendo: está tudo tão difícil, tenho passado uma luta, eu queria ver se a igreja podia me ajudar de alguma forma. E aí o pastor vai lá, chama alguém, e alguém traz uma ajuda para a irmã. O pastor vai: fecha o olho que nós vamos orar agora. E quando o pastor começa a orar por ela, dá um jeito de colocar aquela ofertinha dentro da Bíblia dela. E o pastor ora e ainda dá dica, dizendo: Senhor, manda provisão para a tua filha. O Senhor vai falar com ela, e ela vai ver a tua provisão. Lá na paz, minha irmã, Deus vai prover a sua necessidade. Já tem gente rindo aí. Deixa eu acabar de contar isso aí, senão está regado. E aí passou uma semana inteira, a irmãzinha chega lá: o pastor, você disse que Deus ia prover. Mas passou essa semana, está tudo tão difícil, pastor. O pastor disse: agora eu estou entendendo porque está tudo tão difícil. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu vou contar para aqueles que não riram ainda, porque ela não leu a Bíblia. Aleluia. Não poderemos, irmãos, não poderemos. Tudo começa em Deus. Tudo começa no nosso tempo com Deus. Aquilo que a gente vai beber de Deus é o que a gente vai dar de beber para os nossos discípulos. Aquilo que a gente vai passar não é conhecimento humano. Paulo, ele era doutorado. Ele foi formado por Gamaliel. Ele tinha autoridade de transcrever a Bíblia. Poucos homens podiam fazer aquilo. Mas ele declarou: a minha palavra não consiste de persuasão, não é por conhecimento humano, não é por convencimento de vocábulo, mas é pelo poder de Deus. Sem mim nada podereis fazer. Se você determinar que Ele é o mais importante, todas as outras coisas vão fluir, porque tudo começa nele. Primeiro é o Senhor da obra, e depois vem a obra do Senhor. Primeiro você bebe na fonte de Deus, agora você está alimentado, e você vai ter recebido aquilo que era necessário para poder desenvolver todo o seu trabalho. Não vai ter cansaço porque você se alimentou em Deus. Não vai ter desgaste porque o óleo lubrificou a engrenagem. Não vai ter cansaço porque a Bíblia diz que você esperou nele e ele te renovou. Porque em primeiro lugar é Deus. Diga para o teu irmão: é Deus, filho.
Mateus capítulo 22, versículo 37 diz: e Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ele precisa ser a nossa prioridade. Amém? Depois de Deus em segundo lugar, depois do meu tempo com Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, o meu tempo com a família. Se algo ou alguém é importante para mim, ele está na minha agenda. Eu invisto tempo, muitas das vezes em nome da obra de Deus, em nome do meu sonho de graduar, em nome do meu sonho de conquistar aquele bem material. Eu tenho abdicado, eu tenho negligenciado a segunda responsabilidade que eu tenho de investimento de tempo, depois de Deus, é a minha família. Se algo ou alguém é importante, ela tem que estar na minha agenda. Grama que não molha, ela seca. Por que casamentos acabam? Por que era tão bonito no namoro? Porque havia a corte, porque havia alegria, porque jogava a conversa fora. Porque casou e não tem mais assunto. Continua jogando conversa fora, investindo tempo, dando risada do nada. Eu fiquei essa semana com minha esposa, meia hora dando risada de uma bobagem. Então, invista tempo em relacionamento com sua esposa. Invista tempo no relacionamento com seus filhos. Eles vão crescer. E a gente precisa aproveitar cada momento. Eu tenho tido muitas atividades, mas eu tenho procurado blindar esse tempo. Quando eu não posso no sábado, eu pego um dia na semana, eu me organizo com eles. E agora esse tempo aqui, a gente precisa fazer isso. A gente precisa investir naqueles que o Senhor confiou a nós, porque um dia também nós vamos prestar conta dessas pessoas que Ele colocou diante das nossas mãos. Seu cônjuge tem sua atenção, seus filhos. Eu não estou falando de atenção apenas íntima, não, estou falando de atenção, de investir tempo, de ouvir a voz, de ouvir aquilo que tem a dizer, de você também falar aquilo que você deseja falar. Os seus filhos, eles têm o seu tempo. Ou talvez você se tornou tão importante, ou talvez você está tão ocupado com outras coisas, que eles não fazem mais parte da sua agenda. Quem quer arrumar maneira faz. Quem não quer, dá desculpa. Glória a Deus. Quando quer, dá um jeito. Faz algo diferente. Vamos jantar fora, bota comida na varanda, come ali, investe um negócio, pede uma pizza. Eu, quando comecei a namorar com Deusânia, eu queria dar um presente para ela, mas eu não tinha muito tempo. Então, como a gente se conheceu numa reunião de jovens e tinha do lado uma lanchonete que também entregava chocolate, eu disse: olha, eu vou mandar entregar. E fui lá fazer orçamento. Quando eu vi quanto era o ursinho e o bombom, eu quase que desmaio. E ainda tinha taxa de entrega. Aí eu fiquei: meu Deus, como é que vai ser? Ela é estudante, não tinha, como é que vai ser esse negócio? Então eu fiquei maquinando, falei: não, porque já que é para entregar na escola e ela não vai ver quem entregou, eu compro o ursinho no lugar que vende mais barato, o chocolate, eu mesmo vou entregar. E até hoje eu tenho esse ursinho lá, os meninos brincam com ele. Glória a Deus. Então, quem quer dá um jeito, quem não quer, desculpa. Quando é importante para você, você dá um tempo de fazer, você dá um jeito de fazer. Você é criativo, você pesquisa, você ora, Deus dá na hora e você consegue fazer. Mas quando você não quer, você dá uma desculpa. Você tem investido na sua família, você tem investido na vida. Para aqueles que são casados, meu irmão, a escala de valores é primeiro o seu cônjuge, depois vem seus filhos, depois vem seus pais, depois vem os parentes. Tem casamento que não dá certo porque a mulher bota os filhos primeiro do que o marido bota a mãe primeiro do que a mulher. E quando a escala de valores ela não é obedecida, acontecem coisas ruins. Para aquele que é solteiro, primeiro são seus pais, depois são seus avós, depois vem os outros familiares. Há uma escala de valores. O jovem não pode dizer que não tem tempo para os pais, porque eles colocam os amigos em primeiro lugar.
Ah, não pude lavar a louça porque tinha ensaio na igreja. Não é desse jeito. Organiza esse negócio. Se chegar no ouvido que você não está ajudando sua mãe por causa do ensaio, você vai ter tempo de ajudar, porque você não vai poder ensaiar mais. Aleluia. Glória a Deus. Mas é só uma informação complementar. Isso não acontece aqui. Aleluia. Em segundo lugar, queridos, na necessidade de investir tempo, em primeiro lugar, diga: é eu e Deus. Em segundo lugar, é eu e minha família. Em terceiro lugar, queridos, é eu e... O que é que vem em terceiro lugar na sua escala? Hein? Vamos lá. Há muitas escalas e há muitas maneiras de nós colocarmos, e cada um faz a sua lista. Mas em terceiro lugar, depois de Deus, depois de minha família, vem minha igreja local. Diga: minha igreja local. E nesse passo aqui, muitos confundem igreja local com o ministério que eu trabalho, com a obra de Deus. E muitas das vezes confunde. Deus não é igreja, Deus não é ministério, ministério não é igreja local. E quando chega às vezes aí, a gente acaba deixando de valorizar e está envolvido naquilo que em terceiro lugar precisa ser prioridade nas nossas vidas. Que é a igreja local? A igreja local é a minha família espiritual. É aqueles que eu vou prestar conta também a Deus, que os meus talentos servem a eles, os talentos deles servem a mim, nós comungamos juntos, nós servimos a Deus juntos, oramos no ensino da palavra, crescendo nos 5 ministérios, alcançando aquilo que Deus tem a cumprir por intermédio da nossa vida, encorajando uns aos outros, vivendo debaixo daquilo que o Senhor ordenou para nós. Isso fala de um compromisso que eu tenho que testemunhar do amor de Jesus na minha igreja local para os perdidos. Isso fala do ir e fazer discípulos. Tudo isso está em terceiro lugar na minha escala de tempo daquilo que eu preciso priorizar. Todas essas atribuições têm que ser evidentes na vida daquele que prioriza o tempo para a igreja local. Vamos ler Mateus 6,33. Isso não tem nada a ver, queridos, com ser tempo integral, ser obreiro, ser pastor. Isso tem a ver com ser cristão, com amar a Deus. Se eu entendo que eu fui chamado, e Deus tem um projeto na minha vida, primeiro é Deus. Em segundo lugar vem minha família. Em terceiro lugar vem o meu compromisso com a minha família espiritual, que é a minha igreja local. Mateus 6,33 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Diga: reino de Deus. Reino de Deus. Diga de novo: reino de Deus. Reino de Deus. Diga mais uma vez: reino de Deus. Reino de Deus. E muitas das vezes nós lemos, mas não entendemos. Quando eu busco as coisas que são relevantes ao reino de Deus, reino fala, o rei fala de Deus, o reino fala dos atributos, daquilo que pertence à obra de Deus. É a minha igreja local, é aquilo que é palpável, aquilo que é tangível, é aquilo que Ele deixou para que eu pudesse crescer, me reportar, participar, crescer, ministrar, ser ministrado. Se eu busco o reino em primeiro lugar, as outras coisas me serão acrescentadas. Talvez você diga: pastor, mas você está falando que então não é em terceiro lugar, é em primeiro lugar. Nesse texto aí, Jesus está falando num contexto onde as pessoas estavam preocupadas com o trabalho. A gente vai falar que o trabalho vem em quarto lugar. E Jesus está, quem lê o texto de Mateus capítulo 6, vê que as pessoas estavam preocupadas com o trabalho, com o que ia comer, com o que ia vestir. Eles estavam preocupados demais com o secular. E aí Jesus dá um parâmetro de tempo e diz: olha, com relação a isso, com relação ao que você tem que comer, ao que você tem que beber, ao seu trabalho, busque primeiro o reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Diga para o teu irmão:
primeiro vem o rei. E ele vai acrescentar as outras coisas. Vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quantos continuam comigo, digam amém. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Às vezes, irmãos, nós não podemos congregar e colocamos a culpa no trabalho, e colocamos a culpa na família, e colocamos a culpa, Deus sabe, olha, eu não estou podendo, olha, não dá. Irmãos, eu quero te dizer, Deus jamais vai te dar algo que seja para impedir de você obedecer um mandamento. Glória a Deus. Nem tudo que nós recebemos é bênção. E a gente precisa saber ponderar. Eu não estou falando de uma escala, de uma reunião específica, de algo pontual. Eu estou falando de prioridades que nós colocamos na nossa agenda. De quando muitas das vezes não tinha, estava ali e orava e buscava e chorava, mas aí de repente aparece e não é mais desse jeito. Como me alegra, eu já ouvi isso algumas vezes. Olha, eu recebi uma proposta que foi importante, que era realmente interessante, mas eu rejeitei, porque ia me impedir de fazer a obra de Deus. Irmãos, eu acho que isso chega aos ouvidos de Deus como oferta diante de Deus. A Bíblia diz que um dia o diabo também fez uma oferta para Jesus. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Eu não quero nada que me impeça de obedecer ao mandamento que Deus me deu. Eu abri mão de propostas. Outro dia eu recebi uma proposta de uma sociedade. Queria me render um bom dinheiro, mas eu falei: olha, eu não tenho tempo para isso. Eu não posso investir tempo nisso, porque eu tenho um tempo comprometido com outra coisa. Muitas das vezes, irmãos, nós deixamos de colocar as coisas na ordem que elas precisam estar. O meu trabalho, os meus estudos é uma prioridade. Eu vou falar disso em quarto lugar. Mas isso acontece depois que eu coloco em primeiro lugar o reino. E quando eu blindo o reino, e quando eu amo ao dono do reino e ao reino de Deus, as outras coisas Ele vai acrescentar, Ele vai suprir, Ele vai enviar, Ele vai providenciar, porque Ele conhece o meu coração, e Ele sabe que nada vai ser mais importante, que nada vai sentar no trono, que apenas é dEle e somente dEle. Diga comigo: em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é minha família, em terceiro lugar é a minha igreja local, em quarto lugar é o meu trabalho e os meus estudos. Hebreus 10, 25. Deus não vai te dar nada para te impedir de obedecer esse mandamento, em nome de Jesus. Amém? Amém. Faça um projeto, irmãos. O diabo, ele não fica com medo quando você anota os seus pedidos num projeto de vida. O diabo, ele não se apavora quando você diz para os seus discípulos: você tem que orar todos os dias. Mas quando você determina e diz: olha, eu não vou sair amanhã sem antes tirar meu tempo com Deus. Ainda que eu tenha que acordar mais cedo, ainda que eu tenha que mudar a minha agenda, a minha prioridade é Deus. Querido, quando você faz isso no reino do Espírito, começa a acontecer uma guerra, e coisas começam a acontecer que vão te dar relevância no reino espiritual. Nós sabemos o que é isso. O diabo não se importa com o seu discurso, ele não se importa quanto tempo você tem investido falando, escrevendo, projetando, se organizando, mas quando você determina e você desempenha, você escreveu na agenda e você executou aquele projeto, aí sim, o diabo ele cai endemoniado. Aí sim, as coisas começam a acontecer, porque você começa a colocar em prática aquilo que é prioridade na sua vida. Porque se algo ou alguém é importante para você, está na sua agenda, é inegociável, vai acontecer. Deus me quer muito mais envolvido com Ele do que com a obra dele.
Antes de você estar envolvido na obra, esteja envolvido com Ele. Nós vivemos, irmãos, nesse tempo de distrações, de ladrões do tempo, redes sociais, WhatsApp, Facebook. Se você não pode ter, fique sem. De vez em quando desliga o telefone. Tem momentos que eu estou preparando alguma coisa que eu tiro a conectividade, porque toda hora a vida. Os grupos já são todos silenciados. Quando eu paro, tem muitas coisas para responder, porque senão você não faz mais nada. Você tem que saber administrar o seu tempo, o tempo que dá, o tempo que não dá, o que é mais importante agora. Não é pecado essas coisas. O pecado é você colocar coisas que não são importantes acima daquelas que são mais importantes. Isso é procrastinar, isso é pecado. Isso é para deixar para depois aquilo que era mais importante, que era mais emergencial, aquilo que era para ser feito em prioridade. Que eu estou deixando para o terceiro, para o quarto, se der. Se der tempo eu oro hoje. Se der tempo eu leio a Bíblia hoje. Se der tempo depois de fazer tudo, eu vou ser discipulado. Se der tempo depois, eu ligo para alguém. O que é prioridade? O que eu tenho colocado como prioridade na minha vida? Quantas vezes eu estou fazendo alguma coisa, o Espírito Santo me sinaliza, olha, para um pouco, vá orar. Outro dia eu estava fazendo alguma coisa, para um pouco, dê atenção à sua família, para um pouco de assistir televisão no tempo que você está em casa, para dar atenção aos seus filhos, para um pouco, desliga o celular e vai dar atenção ao seu esposo, ao seu cônjuge, vai investir naquilo que é eterno, vai investir naquilo que vai trazer frutos que vão glorificar o nome do Senhor. Se algo ou alguém é importante para você, ele vai estar na sua agenda. E Ele também vai estar presente no seu extrato humano. Aleluia. Invista tempo em Deus. Invista tempo na sua família. Leve a sua esposa para passear quando o seu recurso permitir. Leve os seus filhos para darem uma volta dentro da sua realidade financeira. Não compare aquilo que você pode fazer com os seus filhos ganhando um salário, com aquele que ganha 5, com aquele que ganha 10. Cada um vai fazer dentro da sua realidade. E dentro daquilo que você puder fazer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Invista tempo. Aquilo que é importante para você vai estar na sua agenda, mas também vai estar lá no seu extrato. Porque se é importante, o meu investimento financeiro também vai acontecer. Invista na sua família. Tire um tempo. Eu poderia ter um carro melhor hoje, mas eu invisto na minha família, eu saio com os meus filhos, eu saio, às vezes a gente lancha fora, às vezes a gente tira um dia para poder, passa ali, coloca as coisas no isopor, vai passar um sábado na praia, aí eu invisto, mas por que eu faço isso? Porque eu declaro nas minhas atitudes aquilo que me é mais importante. O que é mais importante para você? O seu bolso vai dizer, a sua agenda vai dizer. Moisés declarou, ensina-nos, ó Deus, a contar os meus dias de tal maneira que eu seja sábio em administrar o meu tempo, que eu seja sábio em poder pontuar aquilo que me é mais importante. Eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você neste momento.